utilidades, curiosidades, valores, educação. Rosário Cast tá on. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Rosário Cast. E hoje nós vamos visitar as mais belas memórias relacionadas à nossa instituição tão amada, tão querida, o Colégio Nossa Senhora do Rosário. Já diz um escritor japonês, na primeira metade do século XX, que a memória talvez seja o combustível que a gente consome para se encher de vida mais adiante, ao longo do percurso, né? E hoje, esse episódio é um brinde às nossas memórias como estudantes, como família, como pessoas envolvidas com uma instituição que, no caso do Rosário, né, envolve os mais sensíveis sentimentos, as mais intensas sensações que uma pessoa moradora de Campo Grande ou de alguma adjacência, né, da região possa ter. Porque o Rosário povoa o imaginário de todos, o Rosário é o sonho de muitos, né, e que, graças a Deus, tantos podem realizar aqui conosco. E aqui diante de mim, gerações rosarianas, né? A avó e a neta. Neta que hoje é a nossa aluna do terceirão, da terceira série do ensino médio. Por favor, você vai nos contar os maiores, mais intensos detalhes da sua vida atual como estudante, mas também dessa realização de ser rosariana. E a senhora, que veio, e vai começar pela senhora, claro, não podia ser diferente, né, nos contando tudo que a senhora nos trouxe e, dessa vez, olha que surpresa, registrado, né, fisicamente. Nós temos aqui registros extraordinários do tempo de criança e tempo de infância e adolescência, olha só. É o meu filho. Aqui é o seu filho? É o meu filho. Que meu maravilha. Filho mais velho. O filho mais velho. É porque são gerações. A senhora, o seu filho... O mais velho, o do meio e a mais nova. E a mais nova. Depois teve a outra neta e agora ela. E tem um netinho Pedro, também, Pedro. Isso, no segundo ano do Fundamental, anos iniciais, né? O Pedro. Pedro que esteve aqui no estúdio há pouco, brincou com a gente e voltou para a aula. Bom, nós vamos chegar a essa foto aqui já, porque essa é a foto do filho. Vamos começar pelas suas fotografias e as suas histórias, mas antes eu quero que a senhora se apresente, né? Nos diga um pouco sobre a senhora e o tempo, né, em que estudou aqui e foi muito feliz no Rosário. Meu nome é Nilva Celir Carvalho de Azevedo Vaz. Eu atualmente estou com 81 anos. Eu vim estudar no Rosário, antigamente era ginasial, eu vim na segunda série ginasial. A primeira série eu fiz lá eu era interna no Colégio Maria Reit, na Tijuca. Como era longe, eu morava em Santa Cruz, aí minha família, minha tia, que eu morava com meus avós, me trouxe para estudar no Rosário. Aí, então, eu vim para cá, fiz o segundo, o terceiro e o quarto ano ginasial. No segundo, eu vim para o colégio interno. Era um colégio só feminino. Os meninos estudavam só de manhã até a quarta série. Era só aquela parte do primeiro grau, né? Depois, à tarde, éramos nós do ginásio. Não tinha... Os homens eram só os professores, né? Eram as irmãs que comandavam, o diretor, o doutor Jair, e nós estudávamos na parte da tarde. Terminei aqui em 1960, o meu ginásio. Tenho muitas saudades. Depois a vida seguiu. Quando eu casei, que tive meus filhos, quer dizer, qual o colégio que eles vieram? Nossa Senhora do Rosário. Veio meu filho mais velho, Cláudio. Logo após veio Marcos. Logo após veio a minha filha mais nova, Nilva. Sim. Que também tem meu nome, Nilva Celir. E mais à frente veio minha neta, Natane. E mais à frente veio minha neta, Mariana. E logo depois, Pedro. Olha que maravilha, porque a senhora, além de uma história muito viva e intensa da instituição, a senhora também traz a história de Campo Grande. Vocês perceberam que ela citou Doutor Jair, era o diretor? Ela está falando do Jair Tavares. Jair Tavares era o diretor. E tem fotos aqui do Jair Tavares, do álbum de formatura dela,
com Jair Tavares, que é uma das eminências na educação de Campo Grande. Aliás, há uma escola municipal muito conhecida que carrega o nome dele, né? Isso é verdade. Não é? É. E, por sinal, uma escola municipal que desponta no cenário aqui em Campo Grande. Isso é verdade. Né? Sempre foi uma escola muito bem colocada, né? Muito prestigiada aqui em Campo Grande. E não podia ser à toa, né? Com o nome do Dr. Jair Tavares, que era professor, advogado, né? Uma eminência em muitas áreas, né? Era um homem muito respeitado e foi nosso diretor aqui. Nosso diretor. Acredito que a única exceção masculina à frente da direção do Rosário, no início, né? Nos primórdios. Foi o Dr. Jair. Isso, porque havia uma questão ligada ao fato das freiras serem italianas, né? E ele ter de assinar, enfim, conduzir o colégio com maestria já nos primeiros anos. Fantástico, fantástico. Mas a gente vai chegar ao Dr. Jair Tavares e a outros detalhes, né? As pormenoridades dessa vivência. Antes disso, eu quero que a senhora fale sobre o fato de ter entrado no Rosário quando ele se chamava Ginásio Nossa Senhora do Rosário, uma escola que era aberta só para mulheres, né? Tinha um internato. A senhora morou aqui. Morei. O estúdio em que o nosso podcast é gravado já foi a Casa das Irmãs, Servas de Maria Reparadoras. Isso. É uma parte, né, claro, que teria sido um quarto, por exemplo, grande. E também foi a casa das internas, das alunas. Nessa parte de cá era o dormitório das meninas menores. As meninas maiores eram do outro lado. Olha só, a senhora ficou então... Eu do outro lado. A senhora estava maior. Estava maior. Tinha mais ou menos quantos anos, a senhora? Eu tinha, acho que 14 anos. 14 anos. Era uma adolescente no início, sim. E a gente ficava, tinha uma irmã que tinha clausura, dormia com a gente lá, separada, né? Mas conosco. E com as meninas menores também tinha outra irmã. Olha só, então as irmãs também dormiam junto com a gente não ficava sozinha fazendo... Não, tinha ordem, tinha disciplina, tinha... Não. E elas usavam os hábitos. Usavam hábitos, tudo. E tinham duas delas que estudavam até comigo, a irmã Paula e a irmã Matilde. Estudavam comigo, eram alunas da minha turma. Que maravilha! A senhora se lembra, então, até do nome das irmãs? Lembro, essas duas lembro, né? Sim, fantástico. E aí o Jair Tavares, por exemplo, convivia com as irmãs na direção, digamos, pedagógica, né? Isso. E funcionava, pelo menos nessa parte, né? Um pouco semelhante ao que é hoje. Nós temos uma diretora madre, né? Uma irmã, e temos uma diretora leiga, que é a diretora pedagógica. Sim. O esquema era mais ou menos o mesmo. Mais ou menos assim. Que maravilha. E aí hoje, quando a senhora olha para a sua neta, o que a senhora... Qual é o reencontro em relação a essas memórias que acontecem? A senhora se vê nela? Sim, me vejo. O Rosário foi uma vida para mim, né? Eu vivi aqui interna, tem muita recordação, muita lembrança dos colegas, das irmãs, né? Dos professores. Os professores eram muito amigos, a gente chegava com um caderno de verso. Aí ele não tinha aquele coisa, professor, o aluno, ele escrevia para a gente as dedicatórias. Eu tenho meu caderno na minha casa. A senhora tem um caderno com as dedicatórias? Tenho. Posso mandar depois por Mariana para você. Por favor. Estamos rumo aos 80. Ano que vem, 80 anos. A senhora vai estar aqui. A senhora já é nossa convidada para a festa de 80 anos. Né? Convidada de honra, sem dúvida, nos dando aqui essa entrevista extraordinária. Então, esse álbum precisa vir para que a nossa equipe de marketing faça. Eu tenho meu caderno de verso que os professores escreviam. Não existia aquela diferença professor e aluno. Parece que nós éramos um todo. Olha só. Eles chegavam, escreviam para a gente, faziam assim uma dedicatória, assinavam, datavam. Eu vou marcar, vou pedir para a Mariana trazer para vocês. Por favor. Caderninho tá velho. Sim. Tá velhinho, me acompanha. Esses anos todos, passou, desde que eu era adolescente até minha velhice, chegou até agora. Imagina, a senhora está aqui diante de nós com essas memórias tremendamente vivas, intensas. Ali é uma recordação. A palavra velho não cabe aqui, pelo contrário. Ali é uma recordação dos meus amigos, dos meus colegas, dos meus professores. Quer dizer, quando a gente bate assim uma saudade do tempo que a gente era mais jovem, cheio de vida, né? Que agora você sabe que a gente começa a diminuir. De cada fase. Faz parte da idade. Para cada fase. Aí você pega aquele caderno, você olha,
Ai, o professor tal, a minha amiga tal. Você fica vendo, fica lembrando. Você volta no local, volta no passado. A senhora entrou aqui hoje, nós viemos por aquele corredor ali externo, que, aliás, essa parte do prédio se mantém até hoje, Eu né? vim me lembrando de quando a gente subia para o nosso dormitório, eu vim me lembrando. Que maravilha. Essa sala aqui, logo na entrada, perto da biblioteca, havia uma escada ali, né? Que foi retirada recentemente. Agora está diferente. Isso, agora, assim, foi feita uma sala ali. Inclusive, eu trabalhei na sala, na parte de baixo, e essa escada era a escada em que as freiras subiam nesse tempo e que provavelmente as internas também subiam, né? Devia ser por ali. É verdade. Eu fico um pouco perdida, porque naquela época tinha desde as meninas pequenininhas, né? As médias e as maiores. Eu achei interessante isso, porque a idade implicava essa separação aí. Na época tinha uma garotinha pequena que você pegava um livro, dava para ela, Rosário, lê aqui. Ela lia tudo que você botava para ler. A gente brigava com a irmã, mas a irmã, ela sabe ler, ela não pode estar no jardim, sei lá o que. Ela tem que ir para a primeira série. Mas vocês não sabem de nada. Ela sabe ler, mas ela não sabe interpretar. Qualquer coisa, pegava um livro na biblioteca, Rosário, lê aqui. Ela lia. Sim. Mas, tadinha, ela, não sei eu até hoje não consegui descobrir que dom era esse. Ela lia, mas, tadinha, não sabia interpretar. A gente brigava com a irmã. Mas evidentemente um dom. Né? São memórias que a gente tem que não esquece. E que bom, porque, como eu disse no início, a gente precisa dessas memórias para sentir a vida na sua profundidade, né? Sem dúvida nenhuma. A senhora se lembra, por exemplo, durante todo esse período, essas dinâmicas, esse ir e vir dentro da escola, a senhora se lembra assim, de uma melhor amiga, de uma freira com a qual a senhora tenha tido um eventual contato mais intenso? Irmã Madalena. Irmã Madalena. O que a Irmã Madalena tinha de especial? Ela era muito amiga da gente, muito amiga, assim, que se tornou... Ela tinha assim, um cuidado com a gente, um carinho especial. A irmã Paula, a irmã Matilde, que eram minhas colegas de turma, a gente respeitava, mas sabia que a gente tinha ali uma amizade. Sim, né? Sem dúvida. Mas nunca confundindo... meu filho ligando. Deixa quieto. Sim, isso faz parte, não é o horário. Mas sigamos. Mas, quer dizer, então, mas a gente sabia que tinha que ter o respeito, né? Sim. É aquela coisa, né? Você é meu amigo, mas você tem que me respeitar, eu respeitar você. Sem dúvida. Então, era muito bom. Havia um senso de hierarquia muito forte, mesmo nas crianças desse tempo, né? A gente respeitava muito. O afeto acontecia com intensidade, mas na hora de falar sério, a coisa acontecia mesmo, né? Quando a turma descia pelaquela rua ali do Belisário, aí tu vinha, sim, o Belisário dos Santos, a outra escola que havia... Era a outra escola. Quando alguns alunos desciam por ali, alunas, né? Isso. Aí vinham tocando as campainhas, blelim, blelim, blelim. Aí, quando a pessoa chegava, que olhava, via o uniforme, identificava a gente. Não sabia quem era. Aluno do Rosário. Aí vinha aqui. Aí o doutor Jair formava todo mundo lá. Então, quer dizer que a senhora, com o uniforme de uma escola católica, uma interna, ficava tocando campainha na rua, justamente da Igreja Matriz de Campo Grande. Mas era tudo. Da Desterro. A gente vinha do bloco. Mas era da idade. Que tempo bom, né? Que brincadeira inocente também. Tocar a campainha, muito bom, é muito clássico da humanidade. Mas isso, quando acabou o internato, que eu fiquei externa, porque antes não, eu estava aqui dentro, estava santinha. Como é que era esse esquema de internato? Me explica. A senhora vinha para cá? Eu vinha, porque aqui eu morava em Santa Cruz, então eu vinha segunda-feira de manhã, ficava, só ia embora na sexta-feira. Depois da aula. Aí a gente juntava aquela galera toda que ia para Santa Cruz e a gente ia junto. Entendi. Então, todos os finais de semana a senhora passava em casa com os pais? Gente, o cara tá ou não exatamente todos? Todos os finais de semana. Todos os finais de semana? Quando eu era interna, que estava construindo o viaduto, ali em Pedro, as irmãs levaram a gente para passear lá no viaduto. Nós fomos
A gente era interna, né? Estava Isso. aqui dentro, né? Aí levou a gente para passear, nós olhamos, vimos tudo. Quando eu passo pelo viaduto, eu me lembro, nós lá olhando tudo, olhando a obra. Engraçado, né? Olha só, então, muitos anos atrás. a senhora testemunhou o surgimento do Sim, viaduto. sim. Passei lá, antes de passar carro, passou nós e as irmãs. Isso, aliás, a senhora testemunhou os dois grandes feitos, né? Porque os dois ou três, pô, embora eu acho que o outro não tenha tanto protagonismo assim. Tem o viaduto novo, que não é lá essas coisas, me parece, pelo menos no imaginário das pessoas. Esse viaduto aqui, que é muito próximo ao Rosário, e agora o mergulhão, né? Também. É, porque a história do colégio dos alunos se confunde, evidentemente, com a história do bairro. E é claro que todo mundo tem bastante curiosidade em relação a esse tempo em que a escola tinha uma outra configuração, né? É uma proposta, cada qual, do seu momento, né? Educacional e histórico mesmo, do país, aquilo que se propunha na época para a educação. É verdade. E como uma interna feminina de uma escola católica tão emblemática, né, que até hoje com toda a sua contemporaneidade, né, e ajustes necessários para este tempo, mas não deixa de ter uma importância inspiradora, né, porque isso tudo nos toca muito. Eu estava vendo aqui, vou até mostrar para o público agora, pessoal que nos assiste fielmente, beijo aí para todo mundo. Nós tínhamos horário para as refeições certinha. Ah, ainda tinha isso, né? Horário de Sim, almoço, horário de jantar. café da manhã. Jantavam que horas? Quando batia o sino da igreja, a gente já estava formado para jantar. Quando batia o sino da desterro. 18 horas. Bate até hoje, aliás, né? Aí a gente já estava formado para a gente ir para o refeitório. Aí fazia Ave Maria. Rezava o Ângelo. Isso. E íamos para o refeitório. Que maravilha. E meio-dia também, que já estava tudo formado também. Saía dali, já ia para a aula. Né? Olha só. E entre o café e o almoço, nós ficávamos numa sala aqui em cima, estudando. Olha só, que tinha maravilha. Tudo disciplina, tinha horário. Uma irmã parece... ficava sentada assim à mesa e nós, nas cadeiras lá, com a mesinha, estudando, cada um fazendo seus deveres. Tinha horário de capela? Tinha. Como é que era? No mês de maio tinha missa, tinha ladainha os 31 dias. É, o mês mariano, né? Mariano. E Sagrado Coração também, de junho também. Isso. A gente também tinha, vinha o padre, eu não me lembro mais o nome do padre. Padre Máximo, padre, eu não me lembro mais o nome do outro. Era da Desterro. Do Desterro. Eles vinham aqui, rezavam a missa, rezavam a ladainha, nós tínhamos. Que maravilha. E a configuração da capela era muito diferente do que é hoje? Ela era grande, era só a capela mesmo, né? Aí quando chegava esse final de ano que a gente... Quando ela diz que era só a capela mesmo, é porque nós temos um anexo que virou a sala de ensino religioso. Quando a porta sanfonada se abre, vira um espaço só maior, né? Mas o nosso era só a capela. É a capelinha mesmo, né? Era só a capela. Aí quando reduzida. chegava, no final de ano, estava chegando assim, aí a gente ia para a igreja, lá a capela para rezar, aí a irmã dizia, a irmã Madalena falava, não adianta vocês virem pedir a Deus para passar se vocês não estudarem. Faça a parte de vocês que ele vai fazer, ele vai ajudar. Eu ouvi a senhora falar Irmã Rosária? Irmã Madalena. Irmã Madalena. Sim. Aí vocês façam a parte de vocês. Sim, é porque tem uma irmã que se chamava Rosária na congregação, Rosária Vetorato. E aí eu falei, será que é desse tempo? Acho que não, porque essa ainda é anterior, né? Falando nesse tempo, né? Olha aqui, nós já vamos chegar já ao nosso momento aqui do terceirão com a sua neta, que está aqui nos honrando com a presença dela. Então, já vamos também trocar uma ideia em relação a essas suas vivências aqui. E aqui o professor Mercadante, Etienne Mercadante. Professor de História. Etienne Mercadante. Peraí, deixa eu tentar aproximar. O álbum é pesado, tem que ter cuidado, porque, afinal de contas, é uma relíquia, né? Opa, se a senhora puder me ajudar. Olha só, que maravilha. Em memória do Etienne Mercadante. Professor de quê? História. De História. Olha só. As fotos que, eventualmente, no vídeo não ficarem lá, essas coisas, porque a gente mostra aqui no ar, né? A edição pode colocar reduzida aqui no cantinho, para vocês poderem observar. As irmãs. Olha as irmãs. Madre Maria Fabiana de Fabiane. Madre Maria Fabiana de Fabiane. Uma madre regional. E a madre Prisciliana Belon, madre superiora. A superiora da gente. Álbum de formatura, né? Esse é meu álbum de formatura. Olha só que maravilha. Olha só.
As madres muito elegantes, né? Não só as madres, que sempre foram, né? De uma elegância e disciplina impecáveis, mas também os professores. Olha só, que chegamos a ele. Doutor Jair Tavares e professor Alcides, né? Alcides Gil. Alcides Gil, que também é bastante conhecido aqui em Campo Grande. O doutor Jair era o diretor. Eram eminências da educação campograndense. Alcides Gil era professor de geografia. E treinava o pessoal. O Jair Tavares deu aula para vocês ou ele só era diretor mesmo? Diretor. E o professor Gil ainda treinava o pessoal no vôlei. O colégio ganhava todo mundo. Olha, não é por nada não, mas eu queria que a senhora me dissesse quem é o professor, e eu estou tentando chegar a ele aqui, disfarçadamente, mas como o álbum é grande, quem era o de português, o de língua portuguesa? Era a professora. Era uma professora? Dona Ivani. Dona Ivani. Ela está aqui? Tá. Maravilha. Eu estou muito impressionado com a resolução das fotos. É o nosso professor de português. Lá do Vi. Eu fui seu professor. Foi. Tive esse privilégio. Ivani dos Santos. Ela parece uma artista de cinema, né? Professora de português, de literatura. E essas fotos, assim, dramatizadas, porque as pessoas não olhavam e sorriam para as fotos somente. Elas faziam uma pose realmente de cinema, né? Observem esse detalhe também, olha. Dona Ivani. É uma foto cinematográfica, né? Impressionante. E é lindo, parece até uma obra de arte, arte, sabe? A foto é uma obra de arte mesmo. Exatamente. Parece uma memória de cinema hollywoodiano. Sim, com certeza. O álbum é muito bonito mesmo. Comovente. A gente folheia o álbum e parece que está realmente vendo uma relíquia da história da humanidade, porque é muito bonito. Minha avó foi me mostrar uma vez e, assim, é engraçado que a gente vai passando e percebe... É a senhora aqui? Isso. Olha só. Percebe o peso, né, das Sim. fotos. Poxa, como Os tá penteados impecáveis, né? super bem conservado, Nem parece né? que essas pessoas estavam no Rio de Janeiro com esse calor, né? Ninguém suava. As roupas... As roupas também engomadas. Que elegância. A senhora sente falta disso? De um mundo que me parece, posso estar enganado, me corrija, por favor. Mas o mundo não parecia ser mais elegante? As pessoas não pareciam ser mais educadas? É verdade. Aí as colegas de turma. Olha só. É interessante que se você for passando, você vai ver que tem aluna de diversos lugares do Brasil. É muito maneiro. Você também tem essa sensação, assim, de... Parece que a gente sente saudade daquilo que... Não, a gente nem viveu, Essa brincadeira que todo mundo faz, de saudade do que não vivemos e tal, mas eu sei que já virou um clichê e um meme até, mas não deixa de ser verdade, né? Exatamente. A gente olha para uma geração dessa, para umas fotos lindas como essa, todas elas. Que contam uma história na educação extraordinária, de formação humana integral mesmo. A gente fala tanto sobre isso, de formação integral, né, nas dimensões social, humana, intelectual. E quando abre um álbum como esse, constata que o Rosário já cumpria esse papel na sociedade com muito compromisso. É impressionante. Não é porque a senhora é ex-aluna aqui e trouxe todas as gerações seguintes, e eu sou professor e estou aqui no podcast, que a gente está dizendo não, é porque realmente... Realmente, Rosário tem... São as suas... Minhas amigas, meus colegas amigas, né, de colégio aqui. Nossa, olha, esse álbum, gente, vai ser escaneado. Nós não conhecíamos, né? Então a equipe de marketing já está a postos para escaneá-lo e exibi-lo depois de fazer a catalogagem na nossa comemoração de 80 anos em 2025, já está chegando. Comemoração para a qual eu já convidei a senhora expressamente. E, claro, né? Comemoração na qual a senhorita também estará. Espero como estar. Não? Por favor. Não mais como aluna, infelizmente. Sim. Um ano antes vou estar indo embora, né? Mas, com certeza. Assim, acaba que o Rosário também fez muito parte da minha vida, porque eu estudo aqui desde meus 2 anos de idade. Então... Você chegou no vermelhinho. Exatamente. No seu tempo não tinha vermelhinho, tinha? Tinha as meninas que eu falava que eram as pequenas, né? Tinha. Mas não chamava de vermelhinho ainda, Não, né?
nem me lembro o uniforme como era, não, mas tinha as menores, né? Sim, o seu uniforme era como? Meu uniforme? É. Era isso aí que você viu agora. Não, então, mas... A gravata. Mas então, aqui nós estamos vendo quase que só Sim. da Aí cintura para cima. Nem isso. E embaixo era saia pregueada, saia de pregas, igual a saia do normalista, só que a prega tudo assim uma do lado da outra. Certo. Tinha um bottom, né? É. Já com o símbolo que a gente conhece hoje, esse símbolo Rosário. mariano do Rosário. Lindo, por sinal. Até as canetas eram diferentes em relação à elegância de tudo. É muito impressionante. E detalhe, colocavam que quando eu fui criança e adolescente fazendo essas fotos nossas, era a bandeira do Brasil. Aqui fizeram questão de colocar o Cristo, né? O Rio de Janeiro. Tão bonito. Cartão postal, né? Outra coisa. Vem cá, e aí você disse que veio aos 2 anos. Mas você já veio tomada pelas memórias da sua avó, porque eu tenho certeza que em casa ela já contava essas histórias, né? Eu não lembro, mas provavelmente. Mas de uns tempos pra cá ela anda contando, porque muito, você agora é formanda? Exatamente. E assim, é interessante por exatamente isso, sabe? Eu vejo as diferenças, mas também as semelhanças. Porque é engraçado que às vezes eu falo, e a sala de tal lugar. E aí ela fala, aí lá era onde a gente brincava de não sei o quê e estudava tal coisa. E é muito legal essa troca mesmo, sabe? Como apesar de tantos e tantos anos, assim, não traz só as minhas memórias, mas como as do meu pai, dos meus tios, da minha avó, sabe? Depois nós vamos trazer também seu pai, seus tios. Eu quero conversar com todo mundo, ainda mais que no ano que vem já são edições, algumas delas, né, comemorando os 80 anos de fato. Agora estamos rumo a eles, né? Mas ano que vem, já com eles acontecendo, e eu quero conversar também com essas outras gerações que vieram logo depois dela. Você, quando pensa em Rosário, você viu que ela lembrou, né? Os nomes dos professores, o modo como eles se portavam, a maneira como eles a tratavam, né, e tratavam os demais alunos. Como é que você sente isso hoje? Aliás, claro, né? De que modo ou quem que você acredita, por causa, de repente, da disciplina, né, que ministra, da área de conhecimento, quem que você acha assim, que você vai lembrar mais? Assim, é engraçado como eu guardo uma lembrança, não só do agora, assim, eu acho que eu vou guardar, como eu lembro perfeitamente do meu vermelhinho. Eu tive aula 2 anos com uma professora, a tia Marcela. E, assim, eu tenho um carinho por ela muito grande. Recentemente eu encontrei nas redes sociais e tudo mais. E é legal como você vê não só você mesmo crescendo, como também a professora, como, sabe... Eu não sei muito bem explicar, mas eu olho e eu vejo... O professor é um ídolo, né? O professor é um ídolo. Exatamente. Sem dúvida, é uma referência mesmo. Acho uma referência, isso mesmo. Atualmente, inclusive, o nosso paraninfo, o professor Marcelo Pink, de física, que apesar da matéria não Você sabia que o Pink foi meu professor? Ele já deu aula pra todo mundo. O Pink deu aula pro Jair Tavares. Foi mesmo. Aí, Pink. E é a mesma coisa, viu? Ele bebe água da Fontana de Trevi. É impressionante. Ele nasceu de cabelos e já nasceu com o cabelo branquinho. Exatamente. Mas o Pink é aquilo ali. Deu aula para campo. Todo mundo só aprendeu física com o Pink. Dr. Elton Veloso. Todo mundo, é impressionante. E tá aí até hoje, seu professor. E eu tenho a honra de ter aula com ele, cara. Eu também. O Pink é um professor acima da média, realmente. Exatamente. Né? Mas por causa justamente desse fator humano, né? Sim, o grande diferencial está aí. Conhecimento com dedicação, compromisso, rotina de estudos, você alcança. O conhecimento você vai aprimorando. Exatamente. Mas e a qualidade humana, né? Também tem que ser desenvolvida com muito primor, com a mesma dedicação, com o mesmo compromisso, com a mesma fé. E o Pink é essa pessoa, né? Sim, é interessante também levar em conta que, assim, eu olho, não é só porque foram escolhidos pela minha turma, mas assim, por mim mesma. Eu olho nossos professores homenageados desse ano, como nós somos 3º ano, né, e tal. Acontece que todos eles são de áreas que não são a minha. São os 2 professores de física, o Pink e a Juliana, e o Cássio de matemática. Então, assim, não tem nada a ver com a minha área em si. Eu sou completamente humanas, sabe?
Mas o carinho deles, da forma como eles explicam, sabe, tudo... Cativa. Exatamente. Sim, é exatamente isso. Tem que baixar o filtro afetivo do aluno e caminhar, né, nessa senda Exatamente. misteriosa que é o outro. Mas com carinho, com ternura, com paciência, Muita né? paciência. Doação. A gente, refletindo bastante, a gente consegue fazer isso de uma forma transformadora. Sem dúvida, veja que eles fizeram, né? Pois é. E o resultado extraordinário está aqui diante da gente. Olha, a senhora avó toda orgulhosa. Você falou que é de humanas, né? Isso. Quer fazer o que na universidade? Já tem, assim? Tu me avisa se você descobrir. Até agora eu não sei. Ela fez o Enem, eu não sei pra quê, mas fez. Olha isso! É exatamente isso, já tá olha respondido. Telefone pra cá, você decide. Se você Casos de descobrir, família. Tu jura que tu me avisa? Porque ela não falou nem pra mim. Essa garota é difícil. Eu vou botar um QR Code na sua tela e aí vocês podem votar a partir daí com o aval da avó. Mas afinal de contas, quais são as opções? Então, eu acho... eu acho até assim bem engraçado, porque a minha avó, ela se formou e tudo em ciências sociais. E ela deu aula. A senhora é professora de ciências sociais? Sim. Que maravilha! Então já vamos chegar a essa experiência. Mas eu me aposentei no Estado, mas eu saí de sala de aula, fui para a secretaria, fui ser secretária. A experiência foi um pouquinho cansativa? Fiquei secretária há 19 anos e meio e larguei dos meus alunos. Eles estavam me perturbando na secretaria. E você, então? Você tem Então, ou eu é acho... só a área mesmo? É uma predileção Exatamente. diária? Eu sei que com certeza é algo nesse meio humano. E aí, enfim, eu acho que até, não sei se por influência da minha avó, mas por muito tempo eu cogitei história. Porque eu acho muito interessante não só a matéria, como realmente essa questão de trocar saberes, sabe? Eu acho uma coisa muito... Eu acho muito mágico você estar em uma sala de aula e não é... Porque acaba que não é uma troca só... É realmente uma troca, entende? Não é só eu que estou ensinando ao aluno. Porque, às vezes, o aluno ele vem e te ensina coisas realmente humanas, como você mesmo estava falando. Mas agora eu já não sei. Eu estou inclinada entre ou história ou serviço social. E, enfim, é isso. Eu Hoje já fiz mesmo, a numa prova. aula no ensino fundamental, anos finais, um aluno me propôs uma letra do trap, que é um gênero musical que, até pela minha geração, por tudo e por outras razões, eu não tenho nenhuma intimidade com esse gênero e eu desconhecia. Mas eu me dispus, li com o maior carinho, numa boa. A gente estava num papo bom, né? E agora eu já posso usar um trecho. A gente fez uma análise sintática ali na hora, era em relação a isso, do 8º ano. E o aluno traz isso para a gente mesmo, né? Você tem que se permitir isso, o tempo todo ouvir e ajustar, né, de acordo com a linguagem daquela faixa etária, do conhecimento prévio deles. Isso é muito importante. O professor discute isso o tempo todo, né, justamente para que a gente não perca essa sensibilidade, jamais. E isso se confirma por meio da sua fala. Né? Você quer lecionar? Então, eu acho que o que que me impulsionou com a ideia de história foi isso. Mas, sabe, eu agora estou muito dividida entre o que eu quero, entendeu? Se seria realmente lecionar ou trabalhar também algo ajudando o humano, como no serviço social, sabe? Então, até Perfeito. o ano que vem... Sim, mas isso é normal. Você tem 17 anos, né? Eu fiz 18. Então, fez 18 anos, como se de 17 para 18 fosse uma diferença Ai. abismal, né? Nossa, que Para as maravilha leis. poder dizer isso. Para as leis sim, faz. legalmente faz muita diferença, mas Esse é o problema. em relação ao curso universitário, há bastante tempo e eu sei, claro, é uma fase de decisões, né? Sim. É necessário ter buscar, perseguir uma postura para que essa decisão seja tomada com sensatez, com reflexão, ainda mais com a família aqui juntinho, acompanhando, né? Embora a gente trate com muita descontração, mas compreende que é uma fase, né, adversa. Mas você vai chegar lá, sem dúvida. Você é uma rosariana exemplar, né? Além de ser uma querida, uma aluna realmente de um trato muito especial. Você é muito dedicada, é uma ótima aluna, está dando tudo certo, graças a Deus. certeza, Né? amém. Carrega
né, esse símbolo com você, de ser uma eterna rosariana, tendo entrado aqui aos 2 aninhos. E a senhora entrou com quantos anos? 14. Os filhos todos, como é? Tem uma... Vieram para cá para o Jardim de Infância. Todos vieram do Jardim de Infância, né? E hoje a senhora aqui nos abençoando com essas memórias, partilhando com a gente. Só que festa junina os 3 aí, os 3 filhos. Isso. Aí. Aqui, ó, na minha mão direita, nós temos quem? Meus 3 filhos. Uhum. Esse aqui, Marcos, é o isso, pai da Mariana. É o pai da Mariana. Isso, na mão esquerda, Marcos. Depois, é seu pai? É o pai dela. Esse aqui é o mais velho, é meu filho Cláudio, é tio. Uhum. Essa aqui é minha filha mais nova, Nilva, é tia. Certo. E aqui sou eu, e a minha filha, Nilva, que ela estava no jardim, e a professora Jaci, lá atrás, era no véspera do Dia das Mães, ela me fazendo homenagem, me dando uma flor. A Jaci, de vez em quando, está aqui com a gente. A Jaci se aposentou aqui, foi coordenadora durante décadas. Jaci. Uma figura muito importante na história do colégio. Jaci, Marília, foi professora de Cláudio. Sim, todas elas, são a história viva do Rosário também. São, sim. E olha, falando em histórias vivas, falando em memórias que nos alimentam, né, numa educação levada a sério há 8 décadas, só de Rosário, porque a congregação no Brasil tem mais de 100 anos, né, graças a Deus. Isso aí. Nós vamos agora entregar a vocês a nossa lembrancinha, né? Que é para vocês lembrarem de nós também. Jamais esquecerei do meu Rosário. E agora que a senhora vai deixar esses álbuns todos aqui com a gente, são fotos importantíssimas para o nosso memorial. Jamais esquecerei do meu colégio. Olha só, a nossa eco bag para convidados, uma garrafinha feita sob medida. Mãe, se eu tivesse isso aqui, eu tinha trazido meu álbum aqui. Agora a senhora vai voltar com essa eco bag? Eu tinha voltado, em vez de estar com aquela bolsinha ali, eu estava com essa aqui. Olha que beleza. Vou sair agora por aí, de Nossa Senhora do Rosário, lembrar quando eu estudava aqui. Obrigada. Olha, não existe, não existe na vida. Ih, combinou! Combinou exatamente o mesmo tom, Que beleza, adorei. Parece até que foi combinado. A gente jura que não foi, hein? Feia, ela não sabia. Eu vou desfilar com a minha bolsa linda e maravilhosa. Oh, meu Deus. Olha, essa descontração, por exemplo, me remete muito às minhas próprias memórias, né, com os meus avós. E quando eu soube, porque toda a equipe, né? Toda a equipe de produção, é muita gente, a direção do colégio, a querida irmã Nilce Masson, a Renata, nossa diretora pedagógica, a Renata Gomes, todos nós, quando soubemos que era uma avó rosariana com a neta no ensino médio, na 3ª série, se formando no Rosário, estando aqui desde o vermelhinho, a nossa educação infantil, tendo um neto no ensino fundamental, anos iniciais, né? E todos os filhos tendo estudado aqui. Eu acho que tio também estudou, não estudou? A outra neta. A outra neta. Os tios estudaram. Isso. Né? Uma família inteira. Meus filhos todos 3 estudaram aqui. E minha outra neta, minha neta mais velha, agora ela. Num momento de rumo... Olha isso. É muita emoção. Num momento de rumo aos 80 anos, de um resgate de todas essas histórias vitoriosas de vida, né? De uma doação humana muito grande, muito profunda. Isso é muito importante. É o que a gente leva da vida. Né? Isso lembra... Eu acho que cada um hoje se sente tocado nas suas lembranças com seus avós, a importância dessas histórias e o quanto elas são formativas quanto ao nosso caráter, né, a nossa postura diante do mundo e a nossa afetividade e dedicação ao mundo do saber, né, e das belezas, porque o conhecimento é fundamental e a apreciação dele, né, para fazer da vida algo que valha cada vez mais a pena. E a fé, né? Porque eu já vi que a senhora também é uma mulher de muita fé. Verdade. Graças a Deus. Mas quem estuda no Rosário. Tem muita fé em Deus, na vida e em Nossa Senhora que está ali, ó, nos guardando. E meu filho nasceu no dia de Nossa Senhora do Rosário, o pai dela. Ainda tem? Gente, olha só. A gente vai ter mais um episódio para falar desses mistérios. Que daqui a pouco vai ter que erguer uma capela aqui, uma outra capela para contar essa história, né? Se ele fosse menina, seria Maria do Rosário. Olha, gente, mas como foi menino, aí ficou Marcos. Né? Poderia ser Rosário. Quase, Rogério. Olha, gente, Rogério. Quase que é o Marco Rosário. Olha, é com a luz dessa fé e desse bom humor, dessa descontração
tão boa, tão prazerosa. E claro, né, com essa história que beira um milagre, né? Ele ter nascido no dia de Nossa Senhora do Rosário. É verdade. É um privilégio, uma bênção e algo muito marcante, sobretudo na sua história, Na né? minha história. E agora na nossa também. Por isso, nós vamos nos reencontrar no próximo episódio com convidados tão especiais quanto essas nossas convidadas de hoje, maravilhosas. Muitíssimo obrigado por ter aceitado Obrigada vir a ao nosso você. podcast. Estamos muito felizes mesmo, viu? Obrigada pelo convite. Na hora eu pensei dar os cascudos em Mariana, mas depois eu falei, essas minhas netas, neta e bisneta, só me arranjam história. Mas por quê? Estudaram aqui no Rosário. Tudo culpa do Rosário. Tudo culpa do Rosário. Marlene também estudou aqui no Rosário, foi, meu caderno de verso foi para lá, foi parar lá. Olha, vou mandar o caderno de verso para você. Olha, e é assim que a gente termina o nosso Professor. podcast, o nosso Rosário Cast de hoje. Professor, tu não vai perder meu caderno de verso que ele tem. Não, vai ser muito bem Pelo amor guardado. Todas essas memórias ficarão muito bem guardadas, não só no nosso memorial, especialmente produzido para um momento rumo aos 80, e, claro, nas nossas mentes e nos nossos corações. Curta, compartilhe, ative o sininho, tá aparecendo aí no seu rodapé. E, claro, até o próximo episódio. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, obrigada. Novidades, curiosidades, valores, educação. Rosário Cast. Tá on!